ABCD. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Lucas Moreira e eu sou o Nerd de Araque. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Olá, eu sou o Moisés e eu também sou um nerd de Araque, cara. Eu sou fraquíssimo. E hoje a gente vai falar sobre quadrinhos. Moisés é um cara que tem uma coleção ampla de quadrinhos, que lê bastante. Eu acho que ele é um cara que vai agregar muito nessa conversa. A gente vai cuspir verdade, vamos falar umas coisas que estão meio entaladas aqui, que a gente quer discutir, que quer jogar. E é discussão, a gente vai falar sobre quadrinhos, que é uma paixão minha e dele. Eu gosto muito, ele gosta muito. E vamos conversar e trazer esse papo aí pra vocês. Tu viu a foto que eu te mandei aí? Eu vi, só coisa massa aí. É um pouquinho do material de referência que eu tava pegando ali. Fui remexer a coleção pra ver umas coisas pra falar. Bicho, muita coisa boa, viu? Não, e aqui? Aqui é mais assim, mais pro pessoal que tá começando mesmo, pra ter uma noção, ter uma referência mesmo, o pessoal que, por exemplo, conhece Batman. Porra, eu conheço Batman, gosto de Batman, quero ler Batman. Uhum. Aí o cara ele vai na internet, o pessoal vai indicar pra ele ano 1. Pô, o cara até desanima, bicho, porque ano 1 é uma história extremamente importante, extremamente bem feita, muito foda, mas é uma história que todo mundo conhece, pô. É a história de origem do Batman. Não é pra começar pela origem. Pra tu empolgar uma pessoa, tu tem que ir em umas histórias boas, né? O cara fugindo um pouco do óbvio da galera. Tem muito de tudo falar, o que não lê, né? Que eu acho que é interessante mesmo. Porque muita Cara, gente... é muito importante, bicho. É, com certeza. Por exemplo, principalmente agora que o herói estando em alta, as pessoas vão atrás das obras e aí se depara, por exemplo, com obras mais antigas, que é um pouco mais maçante de ler. Era de ouro, era de prata, qualquer coisa dessa época aí, bicho, o cara já tem que ter uma certa maturidade de entender o contexto em que ela foi feita, né? Porque você vê que o jeito de escrever é mais arrastado, o desenho ele é menos cartunesco como é hoje, ele é mais rabiscado mesmo. Até às vezes o pessoal compara os artistas de antigamente com os de hoje e talvez os de antigamente sejam bem melhores do que os de hoje, porque lá o traço era completamente diferente, porque a indústria era completamente diferente. É, a leitura é diferente. Eu tava lendo o Homem de Ferro, a saga do Demônio da Garrafa, recentemente. Aí ler o Demônio da Garrafa é estranho, porque depois que tu lê algo mais recente, tu vê aquele monte de texto no quadrinho, tem sempre um narrador que tá falando, contando muita coisa por trás da história. Fora de que é tudo muito colorido, né? E mesmo tratando de uma temática sombria do Demônio da Garrafa, que é a questão do alcoolismo, é tudo muito colorido, os quadrinhos. É diferente. Pega o material de Era de Ouro, Era de Prata, tudo isso aí, pô, o cara sente realmente um baque. Então, o leitor que pega uma obra dessa aí, o cara tem que ter uma maturidade pra saber que aquilo que ele tá lendo é de outra época, tem que entender o momento em que ela foi escrita, pra ele não se decepcionar, né? Porque vai da expectativa da pessoa. Se você tá pegando um Demônio da Garrafa desse aí, é diferente de tu pegar uma Guerra Civil. Talvez os desenhos sejam comercialmente diferentes, mas pra época aquilo era muito bom, era uma coisa muito nova, era tratando do Tony Stark alcoólatra, né? E hoje a gente já vê isso como uma coisa banal, cotidiana, né? A gente vê vários e várias outras obras que vieram depois que usaram disso. Então é você se inserir no contexto daquele quadrinho. É, sim, com certeza. O contexto é muito importante quando na leitura do quadrinho, porque tu sabe, por exemplo, se tu for ler alguma obra do Capitão América antigo, ele dá porrada no Hitler. Por quê? Porque era o contexto da época que ele foi criado, né? Cara, um dos melhores socos dos quadrinhos. Com certeza. Se fosse fazer um top socões dos quadrinhos, é o soco do Capitão América. O soco do Capitão América no Hitler conseguiria entrar fácil. E assim, uma coisa que é característica muito bem, é o que via vender naquela época, né? Você vê o Hitler inimigo mundial, o Capitão América o super-herói que resolveu o problema, né? É, com certeza, exatamente. Aí se a pessoa vai ler aquilo hoje em dia, não vai entender... Aquilo era propaganda americana, né? O Capitão América foi criado exatamente na época de Segunda Guerra, então aquilo ali o pessoal adorava. Hoje o Capitão América como símbolo da América não faz mais tanto sentido, tanto que hoje ele se tornou
tornou meio que uma espécie de Superman da Marvel, né? Hoje ele é o estereótipo do paladino da RPG, né? Então ele representa o certo, o bem, e não mais a América em si, pra tu ver como os personagens eles se adaptam também ao longo do tempo. Sim, com certeza. Muda completamente, ele não é mais os Estados Unidos. O sonho americano, não é? Representado pelo Tio Sam, que você tem que se alistar ao exército, servir a pátria. O Capitão América também era muito pra fazer essa propaganda, porque o cara é um soldado, ele é um super soldado, né? Então você tem que enfrentar o inimigo, que no caso na época era Hitler, né? Então personificando pro exército alemão que tava tendo na guerra e tudo. Isso também era uma propaganda pro alistamento militar norte-americano. Não, e engraçado, né, que o Capitão América começou nessa parte aí, lutando dando em nazista, e aí se tu for pegar aqui os encadernados agora que saíram aqui no Brasil, aqueles brancos da nova Marvel, pelo Hickman, né, caralho, os Vingadores estão numa ameaça cósmica gigante, coisa de multiverso e não sei o que, e o Capitão América é uma peça central nesse contexto, e se tu for pegar aquele Capitão América e colocar aqui, não faz nenhum sentido, então o personagem, ele realmente evolui, e não deixa de ser legal. O Capitão América é um dos meus personagens preferidos. Vou começar a parte das recomendações aí. Moreira, tem um livro que é o Marvel Comics, A História Secreta. É um livrão laranja. Bicho, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Ele aqui, a capa dele tem até um formato assim, parecido com um quadrinho. Mas ele vai contar a história da Marvel, todos os roteiristas que passaram lá, a criação de todos os personagens que tem lá. E aí ele fala sobre esse trecho da fase da Marvel de criação do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha ele foi um boom de vendas desde o começo. E a Marvel tava mal das pernas nessa época, precisava de uma criação boa. O Stan Lee, ele, se eu não me engano, na época, ele tinha acabado de ser contratado lá, o dono da Marvel lá, na época, era cunhado dele, uma coisa assim, era um parente aí, ele era o cara do cafezinho, e aí, na época, a DC, que tava fazendo muito mais sucesso, ele tinha os personagens que eram deuses, né? Pô, a trindade da DC são deuses, e o Batman que é quase isso, né? E a Marvel, ele foi na contramão, então todo mundo estranhou aquela história, pô, vamos pegar um moleque adolescente cheio de problema, isso não vai vender. E vendeu, porque é isso que o pessoal quer, se identificar com os personagens. Isso é um estilo do próprio Stan Lee, nos roteiros dele, todos os personagens dele têm problemas mundanos. Por exemplo, o Quarteto Fantástico, que se eu não me engano foi a primeira criação dele, né, nos quadrinhos, tem muito problema familiar, aquilo é uma família de super-heróis. Você tem o Rich Richards casado com a Sue Storm, que ela é irmã do Tocha Humana, e tem o amigo da família, que é o Coisa. O Ben. E tudo isso eles vivem um problema familiar ali, porque tem a questão da família e o trabalho, coisa que é muito bem colocado nos roteiros do Quarteto Fantástico, nas primeiras histórias, principalmente. Eu tive muita curiosidade de ir atrás dessas primeiras histórias mais antigas, depois que eu comecei a ler quadrinhos. Quando eu ia atrás dos quadrinhos mais antigos, e você via pelo menos esses quadrinhos que eram assinados pelo Stan Lee e o Jack Kirby, eles eram muito nessa pegada de problemas mais mundanos. O próprio Homem de Ferro, no Demônio da Garrafa, com o problema do alcoolismo, é refletido nisso também. Você tem o Homem-Aranha, a gente acabou de falar. Cara, eu vou te falar um aqui, um dos meus preferidos. Assim, eu acho que de história, pra mim, acho que é o meu preferido. Que é o Demolidor, bicho. O Demolidor, eu não lembro mais quem foi que falou essa frase, mas assim, todos os super-heróis, eles são conhecidos pelo que eles podem fazer, pelo que eles conseguem fazer. E o Demolidor, ele é conhecido pelo que ele não consegue fazer, que é enxergar, né? Então, ele é extremamente defeituoso, mas as histórias do Frank Miller com ele, cara, são muito boas mesmo. O Frank Miller, ele levou o Demolidor a outro patamar, né? Ele pegou as histórias do Demolidor, que não eram lá grandes coisas na época, tinham as suas histórias legais, mas não eram muita coisa, e ele jogou o Demolidor lá pra cima. O arco que ele constrói, tem um dos meus quadrinhos favoritos, que é a Queda de Murdoch, que é fantástico, e ele construindo o Demolidor até chegar na Queda de Murdoch, é algo que você
você fica impressionado com a evolução do personagem até chegar à ruína dele. Essa fase aí do Frank Miller, cara, ele pega uma coisa que pra mim é um marco de toda grande obra. Ele tem personagens coadjuvantes muito bons. O Demolidor, todo personagem que ele coloca, ele consegue desenvolver. Ele tem um pano de fundo, os vilões dele, por mais que não sejam grandes vilões, famosos, não sei o que, mas todo personagem tem ali a sua importância na trama, tem uma história que você consegue se envolver. E é como tu falou, o Frank Miller, ele leva o Demolidor a outro patamar. Inclusive, eu vi gente falando, eu não sei se tu leu a fase do Bendis, que saiu na Marvel Deluxe aqui no Brasil, agora. Tem gente que acha que talvez seja até melhor do que a do Frank Miller. Não mais importante, que a do Frank Miller é mais importante. Não existiria Bendis se não fosse o Frank Miller. Mas é muito boa, muito, muito boa mesmo. Pra mim, uma das melhores coisas que eu já li de super-herói é a fase do Bendis escrevendo o Demolidor, porque o Bendis, cara, ele é bom fazendo diálogos, os diálogos dele são muito bons, cara. Ele bebe muito, se tu leu a fase do Frank Miller, tu já pode pular pra fase do Bendis, que tu consegue acompanhar tranquilo, e vai lá, são 4 encadernados, se eu não me engano, aqui, essa fase, depois vem a fase do Brubaker, que também tá acabando de sair agora, mas acho que tu ainda consegue pegar ela fácil e é uma das minhas coisas preferidas do Demolidor. Demolidor, bicho, só tem história boa. Ah, pode crer, eu concordo que as histórias do Miller são fantásticas. Tu pode pegar, por exemplo, um Cavaleiros das Trevas do Frank Miller e ler ele separadamente. Você Aí pode sim, pegar... aí sim. Tá aí, pode começar por aí. Começa por aí, é algo muito boa. Você pode pegar... Quem faz muito, que eu gosto bastante, é Desencadenado, histórias prontinhas. Salvagem, Eagle Eles Moss, né? têm umas histórias que tu pode simplesmente lê-las sozinho e tudo mais. Claro que tem umas que é importante tu ter pelo menos uma noção. Essas coleções aí que tu falou, elas são muito importantes pra quem é leitor novo, porque o cara vê uma mega saga dessa aí, várias edições, e ele precisa ter um pouco de bagagem. Mas não é muita coisa. Então, assim que tu abre, acho que na segunda, terceira página da coleção, toda edição o editor vai te dar um prelúdio do que tá acontecendo, né? Ele explica o que tu precisa saber pra começar daquele ponto. E aí, cara, você que é leitor novo, aproveita essa coleção, ela vale a pena mesmo. Mas se você já é leitor das antigas, talvez não valha tanta pena assim, Não, né? com certeza. Porque o cara, ele que é mais antigo, ele gosta de ter a sequência dele, ele quer saber de tudo que tá acontecendo. E muitas coisas eu acho que acaba se perdendo, às vezes, com algumas coleções, porque tem umas histórias interessantes. Por exemplo, a Guerra Civil. A pré-história da Guerra Civil, para entender como o que levou o tratado, né? Se você pegar literalmente, começou a Guerra Civil aqui e começar a ler a partir do momento que eles assinam o contrato de revelar as identidades dos super-heróis, do registro dos heróis, é legal, a história é boa, mas você sente que fica faltando alguma coisa, fica faltando a coesão. Tu que citou a Guerra Civil aí, cara, uma das melhores coisas dela, além da saga principal que é muito boa, são os tie-ins. Os tie-ins são muito bons. E pra quem tá pegando agora, tie-in é a parte da revista de linha dos personagens. Porque assim, quando acontece um mega evento desse, existem as revistas que saem do mega evento, por exemplo, a Guerra Civil, saíram as revistas Guerra Civil 1, 2, 3 e tal. E os heróis e as revistas de linha dos heróis que participam dessa mega saga, elas não deixam de acontecer. Então, sei lá, o Homem-Aranha tá na edição 30 e tanto. Ela continua saindo 33, 34, 35. Então, os tie-ins é o que tá acontecendo com os personagens fora da mega saga tá acontecendo. Então, é muito bom. Os tie-ins da Guerra Civil valem a pena você ler. Outra saga que teve grande foi a Guerras Secretas, isso. Guerra Secreta. Pronto, ó, Guerra Secreta, ela entra no que a gente tava falando no início do podcast. Guerra Secreta é extremamente importante na história dos quadrinhos, porque foi a primeira mega saga da Marvel. Então, a Guerra Civil hoje é melhor, mas a Guerra Civil não existiria se não fosse as Guerras Secretas. E pra época, aquilo ali foi muito bom, foi muito grande, mercadologicamente salvou a Marvel de novo, e eu não indicaria pra quem vai começar a pegar uma Guerra Secreta dessa aí, porque a leitura ela é arrastada, os diálogos são chatos, as resoluções são mal feitas, mas ela é extremamente importante pra história da Marvel, personagens, né? Eles venderam muito boneco na época. Um dos motivos deles ter lançado era justamente que eles tiveram um acordo com alguma produtora de boneco dos Estados Unidos e eles queriam vender boneco, literalmente isso. O objetivo dessa saga era uma estratégia de marketing para vender boneco. E o Homem-Aranha apareceu
preto justamente por isso. O Venom mesmo que surgiu depois. Foi bem depois. O Homem-Aranha, nos quadrinhos dele, depois da Guerra Secreta, ele continuou com um uniforme preto como se fosse literalmente um uniforme diferente. Aí que começou a ter as consequências, que aí foram pensando, e se esse uniforme preto alienígena e tudo? E aí foi pensando e criou o Venom. Isso aí, mas o uniforme preto em nenhum momento foi pra criação do Venom. Exatamente. As duas são da década de 80, mas acho que as Guerras Secretas surgiram um pouco antes e aí depois eles tiveram a sacada, pô, vamos transformar isso num novo personagem, numa história à parte, e aí saiu o Venom. E é interessante que essas sagas, elas mobilizam muita coisa, porque você criar algo juntando todos esses heróis para eles batalharem contra os vilões no planeta, isso é algo que chama a atenção, né? Que vende, que é algo que traz a atenção do público. Quem fez isso também foi a DC, na Crise das Infinitas Terras. Tá aí, vou te falar. Que saco, meu irmão. Crise nas Infinitas Terras é um saco. Para quem o pessoal fala muito aí, tá no hype aí da série da CW, né? Do Arrowverse, que eles estão querendo fazer uma Crise das Infinitas Terras aí também. E aí se interessou. Cara, não vai nesse quadrinho. Não vai. Não começa por aí. Desindicação. Mesma coisa. Arrastado. Um diálogo chato. Personagem demais. Muito personagem. Eu ainda hoje me perco lendo aquilo ali. Não, é grande. Não vale a pena. Não vale a pena, de verdade. Quer ler alguma coisa a partir daí, o pessoal que tá hypado do Arrowverse? Lê o Flashpoint. Lê o ponto de ignição do Flash, que muito bom. É bem melhor mesmo. Muito bom mesmo. Inclusive, se não tiver paciência pra ler o quadrinho, assiste a animação da DC, é muito bem feita, muito bom, e dá o início ao universo das animações da DC que... Pô, são muito boas, todas são muito boas. A animação da DC são muito bem feitas. Curioso que acontece o oposto com os filmes, né? Então... Mas isso aí é um assunto para uma outra conversa, né? Com certeza. Esses filmes da DC são um problema. Mas o God Snyder vai resolver o problema. Ou não. Sim, Moisés, mas me fala aí, quando é que tu começou a ler quadrinhos? Morena, eu sou um leitor médio de quadrinhos, então, como todo mundo, a gente começa a ler na escola, a gente começa a ler a Turma da Mônica na escola mesmo, então, acho que a maioria das pessoas no Brasil... O primeiro contato que teve com um quadrinho foi com a Turma da Mônica. Mas, sinceramente, nunca parei pra pegar, pra comprar na banca mesmo. Pô, vou na banca comprar. Não, nunca fui. Nunca parei nisso aí. Então eu não considero, o pessoal pergunta, eu não falo Turma da Mônica. O pessoal, quando me perguntam o que eu comecei a ler, foi com certeza as coisas da Disney. Cara, Tio Patinhas, Pato Donald, esses aí estão no meu coração. As primeiras coisas que eu li e até hoje eu acho genial muita coisa deles. É genial mesmo. O Carl Barks, que foi o criador do Tio Patinhas e do Pato Donald, o traço dele é muito bom, as histórias dele são muito boas, então os detalhes são todos muito bons. E aí, a primeira coleção que eu realmente fiz de um quadrinho foi uma que saiu na época da Abril, que a Abril era grande, a Panini estava ainda mais ou menos aqui no Brasil, que foi o melhor da Disney, as obras completas de Carl Barks. Eu acabei lendo tudo que saiu do Carl Barks aqui no Brasil eu li. E isso aí foi o meu pontapé nos quadrinhos. Ah, massa. Eu concordo contigo. A gente, assim, da nossa idade, que começou a ler quadrinhos, o primeiro contato com certeza sempre vai ser a Turma da Mônica. Você, na escola, você via os quadrinhos, via eles espalhados assim na sala. Tinha até programa que você podia levar pra emprestar e tudo mais, e aí lia, e aí era histórias literalmente aleatórias. Eu acho que a proposta do Turma da Mônica talvez fosse justamente essa, tanto que você não... Eles têm seu valor, sim, com certeza. Você não tinha que comprar o outro quadrinho pra saber o que é que aconteceu naquela história. Então era justamente... Agora, Moreira, eu vou te falar, o pessoal aí que gosta de Turma da Mônica, que deve estar xingando a gente agora, vão atrás das Graphic MSP que estão saindo. Não estão saindo não, já
saíram muitas agora aqui no Brasil, Sim. que são graphic novels, né, dos personagens da Turma da Mônica. É muito bom, cara, vale a A do pena. Astronauta é muito boa. E eu acho que é interessante você entender que as mídias, né? Porque o quadrinho, querendo ou não, as pessoas falam, quadrinho é coisa de criança e tudo mais. Mas quadrinho, cara, se tu for pegar, abrir uma página, por exemplo, quadrinho Marvels, cara, aquilo é obra de arte, o cara desenha. Aquilo ali é um trabalho artístico. O roteiro de um quadrinho pra trazer reflexões durante a história que você tá lendo, não perde pra muitos livros. E aquela imagem, aquele desenho, aquele artista casado, aquele roteiro, te traz sensações muito diferentes que você lendo um livro não teria, por exemplo. Eu não tô falando que o quadrinho é melhor do livro, mas a mídia quadrinho, ela tem o seu toque diferente. Quando você tenta transpor mídias, acaba sendo às vezes um problema, né? Eu morro de medo de algumas coisas virarem mainstream, virarem série, alguma coisa assim, e pô, isso é tão bom, cara, a galera fala tão mal porque foi transposto errado, né? Ou então, simplesmente não é pra ser transposto. Isso. Cara, você tem histórias extremamente profundas, que é onde eu coloco. O quadrinho não é necessariamente uma coisa de criança. Existem quadrinhos pra criança, mas também existem quadrinhos pra adultos, que você pegar, por exemplo, o Piada Mortal e der na mão do moleque, ele não vai entender é pesado, é profundo. Tu imagina aí soltar uma coisa do Garfienes pra esse menino. Puta que pariu, bicho. O menino vai sair traumatizado. É violência gratuita mesmo. O Garfienes, ele é o mesmo cara do Preacher. Então, se tu der numa criança, tu traumatiza. Você dá, por exemplo, pra criança o Watchmen pra ela ler, cara, tu tem nudez explícita no Watchmen. O Dr. Manhattan, ele anda nu. Mas ele não anda nu simplesmente porque ele quer andar nu. Não, por trás dele não utilizar roupas, tem toda a ideia dele ter completamente se desprendido das coisas mundanas, não é? Ele não precisa de roupa, ele não precisa esconder nada, ele não tem vergonha, ele simplesmente, ele transcendeu, entendeu? Tá cagando. Exato, e isso você, no quadrinho, quando você lê a história, você tem que ter uma maturidade pra entender que isso tá acontecendo. Se a criança vai ler o quadrinho, ela vai simplesmente olhar, ler e falar que, mas eu tava torcendo pro Rorschach conseguir, porque o Rorschach, querendo ou não, ele é o protagonista da história, ele tá todo o tempo. É o mais legal, isso, né? Exato, é como se fosse o mais legal, e a história contada pela visão dele é a criança acompanhasse mais e torcesse por ele. Mas depois, se você vê a reflexão de Watchmen e entender que a profundidade de cada um daqueles personagens, do porquê eles estarem ali, isso não é algo que a criança vai entender. Então, quadrinho, não acho necessariamente que é uma coisa de criança, e existem quadrinhos voltados para criança, o público mais jovem, claro, com certeza, mas existem quadrinhos que daquele mesmo personagem são voltados para o público mais adulto. Tu pega outro, por exemplo, que a gente acabou de falar, do Homem-Aranha. Tu dá uma última caçada de Kraven pra pessoa. Eu ia falar justamente isso, e com certeza pra mim, a última caçada de Kraven é um dos melhores quadrinhos do Homem-Aranha que eu já li. É muito bom, muito bom mesmo. Cara, vou entrar aqui num quadrinho, uma indicação aqui pro pessoal também. Vai nessa mesma vertente aí, que é o quadrinho Loki. O nome do quadrinho é Loki. Eu tenho ele. Pô, ele é lindo, né? Porque é a arte do Esad Ribe, que a arte é linda. É em aquarela a arte dele. Então já tem esse chamativo. E a história é o Loki tentando se provar melhor do que o Thor, não é? Isso. E, cara, só leio esse quadrinho. Esse quadrinho é muito bom e é lindo. É lindo de se ver também. E só uma coisa que tu tava falando, existem quadrinhos para criança e existem quadrinhos para adulto. E é verdade isso, existe essa estratificação mesmo. Mas a gente não tá falando só de quadrinhos de super-herói, porque existe uma outra gama de quadrinhos enorme, que não é de super-herói e que é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E eu não tô falando de mangá, né? Porque mangá também já é outra conversa muito maior também, mas de quadrinhos assim, que contam histórias cotidianas de pessoas e que são muito bons também. E vale a pena você conhecer alguns. Posso dar um exemplo aí nessa tua história? Um dos quadrinhos que eu gosto muito e entra no meu top 10 sem medo, talvez top 5 quadrinhos que eu mais me impressiono toda vez que eu leio. Maus. Cara, Maus é muito fantástico, bom. A forma como ele retrata o nazismo, mas você vê que o quadrinho em si não é uma história convencional, não é? Ele não tá contando aquela história que todo mundo sabe do nazismo, da perseguição contra os judeus. Tem uma série de metáforas, gatos e ratos e cachorros. Você tem toda essa metáfora de quem caça quem, o gato
caça o rato, então os nazistas são retratados como gatos, os judeus são os ratos, são caçados pelos nazistas, e os cachorros que estão caçando os nazistas são os americanos. E também tem uma outra coisa que é muito interessante nesse quadrinho, porque além dessa metáfora de quem caça quem, ele retrata justamente a forma como animais, justamente para tirar essa questão da humanidade. Personagens. Exatamente. Fora ainda, para também fazer um contraste. Maus é um quadrinho cheio de metáforas e analogias, e ele quer fazer também o contraste com os quadrinhos que tinha naquela época, dos animais. Quando você botava um animal, aquele quadrinho é para criança, um animalzinho fazendo alguma coisa, um bichinho fofinho, por exemplo, o ratinho branco tá fazendo alguma coisa, você tem o Mickey, você tem o Pato Donald, você tem o Tio Patinhas, você tem a Minnie, todos são retratados como animais, quadrinhos de fábulas, dos Três Porquinhos, por exemplo. Aquela coisa mais cartunesca. Exato. E aí você coloca aqueles animais, entre aspas, são fofinhos, vivendo a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade, que é o Holocausto. E isso tem uma profundidade absurda. Fora a história familiar dele, que é, além da história que ele tá contando do nazismo, tem a história dele entrevistando o pai dele. Do pai dele, caraca, a relação dele com o pai dele é muito boa. Exatamente, e ele tentando compreender o pai dele. E tem umas coisas que ele não compreende, ele fica batendo a cabeça. Ele não consegue entender. Quando ele vai depois, ele entende. Quando ele fica mais velho, ele volta, pô, então eu entendi o que meu pai tava querendo. E tem umas partes em Maus que, se você for daquela pessoa que chora com história triste, que chorou com o menino do pijama de estrado, que chorou com a lista de Schindler, você vai chorar com Maus, com certeza. Isso, cara, tem umas partes que é impressionante o que ele tá relatando naquelas páginas. E a arte é muito boa, é todo em preto e branco. Ele quer mostrar os traços pretos e aquela coisa padronizada também, às vezes. E não é um mundo colorido. O mundo do nazismo é em preto e branco mesmo. É uma coisa... Não é pra ser bonitinho. É aquela história que tu falou há um tempo atrás. A arte, ela casa com a história que tá falando. Não é pra ser o melhor traço. Às vezes é só pra combinar com a história mesmo. Porque se você colocasse algo colorido pra contar aquela história, não ia fazer sentido, cara. A história é preta e branca mesmo, porque ele quer mostrar no preto e no branco o que aconteceu. Que nem tu falou, demonstrar sujeira. Porque tem momentos que ele tá fazendo coisas que abalam o psicológico de qualquer pessoa. E o traço começa a ficar mais sujo pra mostrar que ele tá mais perturbado psicologicamente. Você começa a ver mais borrado, mais borrões. Não é porque ele errou, ele não ilustra tão bem assim. Não, aqueles borrões são de propósito, porque você vê que o cara tá numa fase psicológica que tá fudido, entendeu? Exatamente. E outra coisa, um outro estereótipo que o pessoal fala, tu puxou aí quadrinho é coisa de criança. Quadrinho é literatura. Cara, isso aí pra mim é uma coisa que é muito óbvia, mas que tem gente que ainda cisma dizendo que não é. E a maior prova pra mim é Maus. Maus ganhou o Pulitzer, que é um prêmio de literatura. O ano dele foi o melhor livro escrito. Então, tu imagina o tamanho da pesquisa que o cara fez, da história dele, do contexto, pra fazer aquilo ali. Cara, é um trabalho desgraçado. Não, com certeza. Que nem tu falou, é literatura mesmo. Tu botar o quadrinho num patamar de história pra criança, você tá desmerecendo. Tá diminuindo. Muito. Muita coisa. Porque... Até mesmo quadrinho de super-herói. Você tem que, como a gente já acabou de citar aqui, histórias completamente profundas com quadrinhos de super-herói. Você consegue refletir. Você pega o próprio Surfista Prateado, cara, ele tem umas histórias extremamente filosóficas. A primeira história do surfista que eu li, eu peguei de ti. Foi o Parábola, né? É fantástico. Eu gosto muito desse quadrinho. Muito bom, cara, muito bom. E saiu a continuação aqui no Brasil. Não sei se tu pegou, eu ainda nem li, mas saiu aqui, ó. A continuação do Surfista Prateado Parábola. Você tem uma questão do fanatismo, é uma crítica muito forte a isso. E a humanidade que, assim, a gente tenta... O que a gente não conhece, a gente ou odeia ou cultua. Isso, é. Então, traz essa máxima ao nível dos super-heróis. Muito massa. Surfista Prateado Parábola. O quadrinho, ele foi escrito em 88. Ele não é tão novo, né? Quadrinho de 1988, e você pega ele e joga essa história exato pros dias de hoje, ela é muito atual. A gente viu esse negócio de ou você ama ou você odeia, recentemente aqui no Brasil com as eleições de 2018. Isso aí, até hoje tá tendo isso aí, consequências disso.
Você vê, por exemplo, no nosso ramo de entretenimento, nos videogames, você ainda hoje tem essa rixa de quem gosta de PlayStation não pode gostar de Xbox, tem que odiar o Xbox ou vice-versa. Ou tu joga jogo de esportes, ou tu não joga, É isso. ou tu odeia quem joga. Então você tem muito Isso isso, e acontece a demais. história desse cara, e ele bota pra tu pensar de um jeito que não a obra valiosíssima dessa. Cara, pra mim, o melhor quadrinho que retrata, aliás, pra mim, os dois melhores que retratam essa parte do preconceito que tu tava falando. Na verdade, a gente começou a falar sobre fanatismo e eu mudei pra preconceito aqui, mas foda-se. Eu não sei se tu leu, mas se tu não leu, procura ler Sweet Tooth, do Jeff Lemire, e Saga. Cara, esses dois são muito bons. Moreira, Saga, ele vai mais na pegada de Star Wars, porque são raças alienígenas, mas que é muito bonito também e traz o tema do preconceito nele. E Sweet Tooth, cara, é lindo, triste, meu Deus, eu fiquei na merda lendo isso aqui. Mas é muito bom. O Jeff Lemire é um cara que, ele escreveu ler. É muito bom. Gosto muito dessa pegada de quadrinho mais racional, mais filosófico. É um dos estilos de quadrinho que eu gosto bastante. Quem trabalha muito com isso é o Alan Moore, né? Que gosta muito de fazer com uma pegada dessa. O Alan Moore, ele... Pra mim, a melhor obra do Alan Moore, pra mim, o pessoal pode discordar, pode dizer que é o Watchmen, mas pra mim é a saga do Monstro do Pântano, cara. A saga do Monstro do Pântano, ela é extremamente filosófica. Sim. Ela tem temas extremamente pesados, porque não é um quadrinho porrada, né? Ele traz a luta interna do personagem pra saber se ele é um monstro, ou se ele é homem, ou se ele é planta, e o que faz de uma pessoa humana, de um ser humano. E por muitas vezes ele traz o homem sendo muito mais cruel do que ele, e ele sendo mais humano do que os próprios homens. E o Alan Moore gosta muito de brincar com isso, cara. Muito massa. A saga do Monstro do Pântano, Alan Moore, gênio. Agora, voltando aqui pra história do mouse, cara, é interessante. Aqui em casa, as pessoas não gostaram de mouse. Meus pais, eles não gostaram. Eu acho que eles falaram que foi por causa dessa representatividade das pessoas como animais, que eles acharam infantil, e o jeito que ele escreve, porque a tradução para o português, ele escreve como se fosse um alemão falando em português, estereotipa a fala, e eles acharam meio infantil, acho que eles não conseguiram imergir tanto, mas tem uns quadrinhos aqui que, meu Deus, a minha mãe ama, meu pai também, eles gostaram muito, coisa do Craig Thompson, por exemplo, Retalhos, cara, indicação certeira, pra quem é mais maduro, que quer ler um quadrinho, quer ver uma coisa que não é de super-herói, manda ler Retalhos, manda ler Habib também, do Craig Thompson, manda ler O Escultor, do Scott McCloud. Porra, todos são muito bons. Esses três aí que eu falei são muito bons mesmo. Vale muito a pena. Tem Preacher também, que eu acho a saga toda de Preacher fantástica. Preacher é uma coisa que eu não indicaria pros meus pais. É pesado, mas é muito bom, cara, Preacher. Preacher, pro pessoal que não tá lendo, cara, é o seguinte, é uma série de humor negro, o cerne dela é o humor negro, e são três amigos muito porra louca numa road trip, né? É um vampiro, um cara que tem... Eu não vou falar o que ele pode falar, porque, não sei se é spoiler, e eles estão em busca de Deus, e é isso. Então, e é uma história muito boa mesmo, muito, muito boa. Não é spoiler falar, ele tem o poder da palavra de Deus. Isso acontece nas primeiras páginas do quadrinho, mas o cerne da história é ele justamente indo atrás pra saber o que aconteceu, por porquê dele ter esse poder. Dele tá com esse poder, né? Esse que é a história, e a jornada deles é muito boa. E aquilo que eu te falei, o que faz uma grande história, além dos protagonistas, são os coadjuvantes, e os coadjuvantes de Preacher são muito bons, cara. O Santo dos Assassinos é um personagem muito bom, o cara de cu, meu Deus, cara, que personagem fantástico. Então, Preacher, leitura muito boa mesmo. Cara, é justamente isso que torna interessante, porque você tem quadrinhos de todos os estilos. Muita gente olha pra quadrinho quando fala assim, de super-herói, que é realmente uma das primeiras coisas que pensa na tua cabeça, é um quadrinho de super-herói, mas você tem quadrinhos... É o mainstream, né? Exato. Quando você fala de quadrinhos, o que tá acontecendo é o super-herói. Mas tu tem as histórias como o Escultor, você tem a história como o Mal, você tem a história como Preacher, que não são de super-herói, Monstro do Pântano. Tem um quadrinho, eu acho que ele é italiano ou é português...
não lembro mais. O nome dele é Rugas. Cara, Rugas conta a história de um senhor com Alzheimer. E aí a gente lê a história dentro da cabeça dele, cara. É como se a gente tivesse Alzheimer. E a gente vai... Cara, é uma coisa tão linda, tão tocante. É um dos meus quadrinhos preferidos, bicho. Por exemplo, como ele conta na primeira pessoa, ele começa a se imaginar, a ter memórias dele na guerra que ele participou e tal. Aí ele tá com um revólver na mão. E aí, no quadrinho seguinte, ele tá escovando os dentes num asilo. E ele confunde já a realidade, e eu acho que teve uma adaptação para uma animação, mas que ela não consegue passar o tanto de emoção que o quadrinho passa. É fantástico. Rugas, do Paco Roca. Isso é um negócio interessante, que isso já volta no ponto da adaptação, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco, que é a questão do quadrinho ter sua linguagem, e que existem coisas que não tem como a gente adaptar da forma que tem no quadrinho. O próprio, né? monstro do Pântano. E o Monstro do Pântano, você tem Rugas, não é isso o nome? Rugas. Você tem esse quadrinho Rugas, nas páginas do quadrinho, dá pra retratar muito melhor do que, por exemplo, na animação. Se você fosse jogar pra um cinema, você não retrataria tão bem. Ou até mesmo nas páginas de um livro, porque a imagem fala muita coisa, o texto fala muita coisa, e eles se combinando tem que dar muito certo. E eu acho que isso é a importância de você ter um ilustrador que case muito bem com o roteirista, que funcione. Porque não adianta nada você colocar um roteiro muito bom, porém a arte não faz jus ao roteiro, ela não consegue transmitir toda a emoção do roteiro, né? Então... E o contrário acontece muito contrário também. Coisa linda, e tu vai ler uma merda, cara. Você tem obras de arte que isso acontece, que eu gosto muito, por exemplo, com Marvels. Que é lindo. Pronto, tá aí. O pessoal fala, Marvel não tem clássico. Tem, Marvels é um clássico da Marvel, caralho. Marvels, pra quem não conhece, é a história de um jornalista que tá no mundo de super-heróis. E aí, justamente, é o ponto de vista dele, ele retrata os grandes acontecimentos do universo Marvel. Por exemplo, o casamento da Sue Storm com o Reed Richards. Ele retrata quando o Galactus chegou, ele mostra os Vingadores em ação. E se aqueles caras fossem reais, a gente seria esse cara do jornal. E olhar pra cima, tem uma coisa gigante lutando com outra coisa gigante. E isso causando consequências pra ele, na família dele. Cara, isso é muito bom. É muito bom. E a arte foi escolhida perfeitamente. O Alex Ross, cara, ele é colorista, né? Mas também desenha muito bem. E toda a imagem dele é um quadro. Eu acho que eles escolheram ele, não foi nem pelo realismo, mas pela grandiosidade que ele faz os personagens, cara. Como a gente tá do ponto de vista humano e vendo deuses, né? Vendo personas extremamente superiores, um Galactus desse aí, ele precisava de uma arte superior desse estilo, com certeza. Não dava pra botar um... O Alex Ross, tu pode abrir qualquer obra dele em qualquer página, dá um quadro. Qual tem lá escrito, desenhado por Alex Ross. Abre, fecha o olho, abre numa página. Você pode mandar fazer o quadro e botar no teu quarto. Ele é um artista fantástico. Tem história ruim com artista bom. Sim. Né? Inclusive dele. Os caras pegaram o Alex Ross. O Alex Ross é muito bom. Aí botaram o roteiro de Justiça pra ele desenhar. Cara, que desperdício, bicho. Que roteirozinho marromeno. Aí, agora faz do jeito certo. Aí sai um Reino do Amanhã. Reino do Amanhã, cara, meu Deus, aquilo é muito bom. É muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Você também tem coisas que são adaptadas de outras mídias para os quadrinhos também, não é? Eu tenho, por exemplo, o quadrinho de Game of Thrones, que é interessante, mas não consegue retratar o livro ou a série, por exemplo. Eu tenho o quadrinho de o próprio Clube da Luta, o Clube da Luta 2, continuação direta do livro, é o quadrinho. Chuck Palahniuk. Isso, é o próprio Chuck Palahniuk que fez o roteiro. Mas não funciona tão bem como livro ou filme. Algumas coisas adaptadas, tanto do quadrinho para outras mídias, não funcionam bem como ao contrário. Algumas coisas que querem também pegar para ir pros quadrinhos, também não é tão interessante. Os próprios quadrinhos de Star Wars, eu tenho eles, mas eles não são tão legais assim. Um ou outro é muito bom, mas não consegue
colocar a imensidão que é o filme, por exemplo. Eles podiam ter pego quadrinho. Eu entrei nessa também, cara. Eu não consegui ler Star Wars em quadrinhos. É uma coisa que me frustra, sabia? Pô, eu gosto tanto de Star Wars, gosto tanto de quadrinhos, por que eu consigo ler essa merda? É porque eu acho que a forma como eles adaptaram foi errada. Uma coisa que funciona muito bem, por exemplo, é os livros que contam outras histórias, não são as histórias de Star Wars. Ah, isso aí Você tem, sim, por são exemplo, bons. o quadrinho do Darth Maul, que é bom, porque tá contando a história dele. Tá contando a história do Luke, da Leia, do Han Solo, do Darth Vader, que são personagens que a gente já tá acostumado no quadrinho. Então, o quadrinho, quando traz pra ele uma forma de expandir o universo de Star Wars, fica interessante, fica legal. Mas, quando traz aquela história da linha direta do Star Wars, do Luke, da Leia, não fica tão legal, porque tu não sente que tu tá em Star Wars, né? Isso é frustrante um pouco, tu esperando uma coisa e aí vai ler, não fica tão legal assim. Eu acho que Star Wars ele é sobre o senso de urgência, né? Sobre o você ser uma formiguinha tentando lutar contra um império. E aí, eu acho os filmes eles conseguem passar bem. Assim, até a trilogia nova mesmo, aí, que acabou agora, eles conseguem passar essa ideia de esperança. E o quadrinho eu não consigo sentir isso, cara. Então me frustra ler Star Wars nos quadrinhos. Eu também, eu comecei a comprando, eu tenho um bocado aqui, eu tenho as duas sagas, tanto a de Star Wars, que é a linha principal, que acompanha o Luke, a Leia e o Han Solo, como a do Darth Vader. Tipo, não parece que é a mesma história, tu não sente que tu tá no mesmo universo, como por exemplo, quando tu assistiu Rogue One. O Rogue One é fantástico, tu assiste, tu sabe que tu tá vendo Star Wars, mas tu vai ler o quadrinho de Star Wars, tu não tá vendo Star Wars ali, é uma história aleatória. É aquela história, né? Rogue One é o melhor Star Wars sem ser Star Wars. Moreira, cara, eu quero deixar Fala. uma outra indicação aqui pra galera que o meu autor favorito de quadrinhos que eu consegui não citar nada dele, até porque não tem muita coisa também, mas tudo que ele fez é genial pra mim, que é o Neil Gaiman, cara. Puta que pariu, o Neil Gaiman, tudo que ele faz é genial. Bota o dedo, é bom. Mas não é uma coisa que eu digo pra quem tá começando a ler quadrinhos, até porque cada balão que tu tem do Neil Gaiman, ele tem uma referência a alguma outra coisa, a alguma mitologia de alguma coisa, a um outro quadrinho ou a um livro. Então, é uma leitura que tu tem que parar, sentadinho, com o Google do lado, e tudo que tu for lendo, que tu não conhece, vai no Google que tu vai ver o tamanho da inteligência do cara, e ele sabe usar isso da melhor forma possível. Então, pra ti, que eu acho que já tem um pouco de bagagem, lê um Livros da Magia, além do Sandman, que eu acho que tu vai gostar, e quem mais que tiver um pouquinho de bagagem, lê Neil Gaiman, que é muito bom mesmo. Tem um quadrinho da Marvel que é 1602, que é dele. Ok, nem tudo que ele bota é tão bom. Ele é um cara que odeia super-heróis e mesmo assim ele pegou o universo da Marvel, colocou no universo próprio dele e fez a viagem dele lá com 1602, 1602, né? Isso. Funciona. Você é o que é ler New Game, é você ir pegando as referências ali, identificando ali os personagens e tal. Cara, New Game é isso, é você ler e tentando entender pra onde é que vai a história, o que ele tá tentando lhe passar. E assim, existem algumas coisas assim que eu tô falando de escritores mais difíceis, né, de você entender tudo, não é uma coisa mais simples, que eles fazem isso de uma forma boa, como o Neil Gaiman, o Alan Moore também, extremamente verborrágico, mas consegue passar uma reflexão legal, consegue contar uma história boa. E existem os que fazem isso e me tiram do sério, cara. Meu Deus, quando o autor tá querendo passar uma coisa que me dá a impressão de que ele tá escrevendo só pra ser superior, que não vai engrandecer em nada a história, que me dá um asco. Eu concordo. Quando eu tô lendo as coisas, isso acontece quase sempre comigo com Grant Morrison, cara. Eu me prometi que eu não vou mais ler Grant Morrison, porque, cara, não dá. Tem umas coisas... Acho que tirando a Patrulha do Destino, tirando uma edição ali do Quarteto Fantástico, o resto do Grant Morrison, pra mim, é fraco. Não, mentira. Os Sete Soldados da Vitória também é bom, mas o resto, Batman dele é ruim. Acho que Flex Metalo também é dele, é ruim. O Joe e o Bardo é ruim. Cara, não dá. Pra mim, não engulo o Grant Morrison. O Grant Morrison, ele é um dos
bastiões do mundo dos quadrinhos, né? Ele é um cara eu sei. Você fala de quadrinho, você lembra de Grant Morrison, né? Tem Animal Man, que é cultuado, muita gente gosta de Animal Man. Pronto, Animal Man é muito bom, cara. Animal Man é uma coisa que eu li e realmente gostei, mas na maioria das coisas que ele faz eu não gosto, o pessoal baba muito e não me desce. Eu, quando comecei a ler quadrinho, gosto muito das coleções da Salvat, tanto que eu tenho as 60 primeiros volumes da coleção de capa preta deles, que eu fiz questão de comprar os 60 pra fechar bonitinho a lombada e tudo mais. Lombadeiro. Apresentou muitas histórias. E esse é o motivo de eu começar falando disso, que é um dos vícios de quem começa a colecionar quadrinho, começa a ler, que é justamente você não ter mais espaço para guardar, porque tem muito quadrinhos capa dura que você gosta de colocar, que é bonito ter na estante, você quer ter aqueles quadrinhos que você tem mais carinho e tudo mais, e acaba ficando sem espaço, literalmente. É verdade. Eu mesmo tenho, meu quarto tem vários colecionáveis, Funko Pop, e board game, Moreira, que o bicho é grande, as caixas são grandes. E os quadrinhos, por incrível que pareça, você pega e coloca, as pessoas olham assim, primeiramente os quadrinhos capa dura, eles são bonitos de colocar na estante, a pessoa olha, pô, quanto livro, esse cara é intelectual. Aí quando vê que é de super-herói, eu acho engraçado ver na cara da pessoa o de decepção, como se, não, herói é fútil. Exatamente, é demais isso, cara. Isso aí, me identifiquei com o teu relato aí. É engraçado com essa sensação, e aí você olha assim, mas não, cara, não é assim. Moreira, tem um humorista americano, o nome dele é Bill Maher. Ele também tem um talk show, é apresentador e tal, é muito famoso lá. E ele fez um programa lá, ele pega o estereótipo de nerd, de fã de quadrinho, e faz um stand-up, ele esculhamba, né? Diz que é infantil, que não sei o que, ele esculhamba mesmo. E aí, cara, simplesmente ele recebeu uma resposta do Peter David. Peter David é um escritor de quadrinhos, ele é desenhista também, muito bom, muito bom mesmo. Ele tem história do Hulk, tem história do Aquaman, ele é extremamente famoso, ele, no meio, né, dos quadrinhos. E aí o Peter David responde ele de uma maneira muito boa, né? Ele explica que não é assim que os quadrinhos... Pô, se ele fala, quando você tem uma coisa escrita, é considerada literatura, é uma arte, e se você tem uma imagem, e imagens são artes, por que se você junta os dois, não pode ser uma arte? Não é? E aí ele fala, você que é fã de futebol, né? O cara fala, você gosta de um esporte que tem uma bola. Uma bola é uma coisa de criança, a bolinha que dá pra criança. Mas nem por isso, o futebol, ele é uma coisa de criança, né? Você não se torna infantil por gostar de futebol. E ele fala muito, ele dá uma resposta linda, ele fez uma carta de resposta ao Bill Maher, bom também, falando sobre isso. Que nem ele falou, o que é que diferencia uma obra de, por exemplo, Picasso, a arte de Alex Ross em Reino do Amanhã? O que diferencia um roteiro do livro de Machado de Assis, por exemplo, um Dom Casmurro da vida, que é um clássico, de uma obra, por exemplo, como Caçada de Craven? É que Dom Casmurro é ruim e a última Caçada de Craven é boa. Você tem justamente visões diferentes. Por que quem lê Machado de Assis é culto e quem lê Homem-Aranha tá perdendo tempo com a leitura? Não, tudo é conteúdo. Não é, cara, não é. Assim, você tem que ler os dois. O que diferencia você ter uma escultura na sua casa do que uma miniatura da Aeron Studios do Batman? Porque provavelmente a miniatura vai ser mais cara. Tudo, eu já falei até pra Bia que a gente vai ter uma estátua do Batman na nossa sala, assim, escultura. O Stormtrooper. Cara, isso eu vou ter, eu gosto disso, isso é algo. E você precisa de muito pouco para ser arte. Você precisa transmitir uma ideia, né? Você transmitir uma ideia, um sentimento, você pode transmitir aquilo de diversas maneiras. Pô, conhece Chabuté? Chabuté é um escritor francês, escritor de quadrinhos francês. Ele, a editora Pipoque Nanquim, né, começou publicando Moby Dick dele, e Moby Dick é uma adaptação direta do livro Moby Dick, muito bom também. E aí eles publicaram, mais recentemente, Um Pedaço de Madeira e Aço. Um Pedaço de Madeira e Aço
é uma chaproca ali de 300 páginas, 350 páginas, e não tem um balão de falas. Não tem um balão de falas, ele é só imagens. Uhum. Ele conta a história de um banco de praça ao longo do tempo. E, Moreira, é lindo. É lindo que eu saí quase chorando desse livro. Lindo, 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 lindo. É um quadrinho, na verdade, né? Eu saí quase chorando desse quadrinho. É arte, cara. Não tem como não ser arte. Eu acho que é muito preconceito você duvidar disso, cara. Moisés, pra gente terminar a nossa conversa, vamos lá. A gente, claro, ao longo do programa a gente já indicou muita coisa pro pessoal, já falou de muitos quadrinhos que todos que foram citados aqui, acredito que a pessoa deve ler. Claro que tem seus níveis de leitura. Fazer o compilado, né? Isso, um compilado. Coisas que eles devem ler, coisas que eles que é legal pra quem tá começando, ou alguma obra mais diferente, que não tá muito nos holofotes que a gente gosta e queira indicar pra eles. Fazer mesmo umas indicaçõezinhas pra eles, né? Beleza. Eu vou tentar fugir do habitual de, por exemplo, as histórias de origem. Vou tentar fugir disso porque eu acho que quem escutou um podcast de nerd relacionado a quadrinhos, ele deve ter um mínimo de noção e deve estar procurando uma coisa com um pouco mais na frente. Por exemplo, a pessoa que quer ler Batman, ela deve saber a história do Batman, o início, e deve estar procurando coisas novas, o que o cinema não está mostrando. Falando do Batman mesmo, lê o Batman Black Mirror, leiam essa história, cara, é muito bom mesmo. É a melhor história do Batman pelo Scott Snyder, e é porque o Scott Snyder escreveu A Corte das Corujas, A Noite das Corujas, Morte em Família, Morte da Família, Morte em Família é outra. E mesmo assim, eu acho que a melhor é o Batman Black Mirror. A arte do Jock, muito boa, muito bom mesmo. Procurem também Batman, o Cavaleiro Branco, do Sean Murphy, que é uma visão um pouco diferente do Coringa. A gente sabe que o Coringa é o nêmesis do Batman, mas o que acontece se o Batman perdesse a paciência com o Coringa e o Coringa deixasse de ser o Coringa? Ele se tornasse um cidadão comum. Leia o Batman, o Cavaleiro Branco. É muito bom mesmo. Uma arte linda do Sean Murphy. Você tá empolgado aí com a Marvel, com os filmes da Marvel, vai pro Demolidor que eu falei. Leia o Demolidor do Bendis e do Frank Miller, são muito bons, né? O Moreira indicou aí A Queda de Murdoch, do Frank Miller, que é fantástico. Se você não sabe nada do personagem, vai pro Homem Sem Medo, e aí vai pra fase do Bendis. A arte do Alex Maleev é uma coisa linda, linda também, e o roteiro do Bendis nem se fala. Outras coisas legais da Marvel, se você tá empolgado, leia a história do Thor, do Jason Aaron. Tá saindo o último volume agora no Brasil, mas eu acho que a gente ainda consegue pegar os outros 4 passados, que é Thor, o Deus do Trovão, o Carniceiro dos Deuses. Moreira, o artista é o mesmo cara do Loki, que eu te falei que ele desenha em aquarela, faz em aquarela. Então é muito bonito, a história é muito massa. Que mostra o Thor em 4 tempos, 3 tempos, que é o Thor criança, o Thor que a gente conhece, né, o Thor adulto, e o Rei Thor. Ele lutando contra o mesmo vilão em várias épocas, tem um lance de viagem no tempo, e é muito bom, muito, muito bom mesmo. Thor, o Carniceiro dos Deuses, saindo aqui pela nova Marvel, pela Panini. Leiam Visão também da nova Marvel, do Tom King, acho que ganhou o Eisner. Se eu não me engano, ele ganhou o Eisner. Conta a história do Visão sendo um pai de família, né? Criando a família depois dos eventos de Dinastia M, né? Então, você precisa ter um pouquinho de bagagem para saber o que acontece. Mas quem tá ligado no que eu tô falando, leiam Visão. Visão é muito bom mesmo. Entra numa discussão boa. E, de novo, para quem tá vindo dos filmes, a minissérie do Thanos. Tem 3 volumes já saído aqui do Brasil, que acho que vão ser só esses 3, do Jeff Lemire, que eu falei há um tempo atrás que muita coisa do que ele faz é bom. O Jeff Lemire é um cara fantástico. Então leiam a minissérie do Thanos, e as ilustrações é do Deodato brasileiro, paraibano. Muito bom mesmo. Quer fugir de Marvel e DC? Vai pra Vertigo, lê Preacher, lê Monstro do Pântano, tudo isso que a gente falou, Sandman com certeza. E pra quem joga RPG e
quer ler quadrinhos, tá saindo uma série muito boa, que é a série Elfos, a série Anões, e nesse meio aí, leiam também Elric. A arte também é linda, ele é num formato assim maior, formato álbum, mas é muito bom, todos esses são muito bons. E como eu falei, se você quer fugir de super-heróis, vai pra Retalhos, O Escultor, Pílulas Azuis também é muito bom. E é isso aí, cara. Acho que eu soltei a fala aí. Quero indicar também pro pessoal que gosta de serial killers, Do Inferno, do Alan Moore. Putz. Também absurdo, é muito grande, é pesado, você tem um grande peso de material, mas é muito. Na parte que ele conta a história do Jack Stripador, né? E mostrando ele de uma forma que, claro, ficcionada, mas você lendo aquilo, você parece estar estudando anatomia, né? Do Inferno, cara, ele tem por trás da história do Jack Stripador, ele tem um trabalho de pesquisa enorme que ele recria a Inglaterra daquela época de um jeito absurdo. As localidades lá, se você procurar fotos, ou você for pra lá e você olhar pro quadrinho, é a mesma imagem de séculos atrás e é perfeito. O Alan Moore, ele representa de um jeito muito bom. Outra recomendação aí pra quem gosta mais de coisas mais simples, que quer começar e quer uma história divertida e tudo mais, que eu gostei muito quando eu li, é Vingadores A Queda. Cara, a história é muito boa mesmo. E tem uma virada que me deixa impressionado, a forma como ele conduz, que te deixa sem entender do que você tem uma história, desenvolvimento de história muito, muito interessante, que te deixa curioso, e é muita ação, muitos heróis. Pra quem gosta disso, eu acho uma história interessante. Ela não é muito cabeça, você não tem muito que pensar, não. E eu acho que pelos filmes que estão em alta, vale a pena você ler os quadrinhos e assistir o filme e ver qual é a diferença. Você pega a saga do infinito do Thanos, você vê Guerra Infinita nos quadrinhos e Guerra Infinitas do filme. Eu tenho ela em formatinho aqui. Esse aí é uma relíquia que tu tem. Outra coisa legal é que existem filmes baseados em quadrinhos que muita gente sabe que é. E eu acho que também vale um podcast. Eu acredito que esse assunto de quadrinhos não acabou por aqui. O Moisés vai voltar aqui. É um prazer, cara. O papo foi muito bom. Eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado tanto quanto a gente gostou aqui dessa conversa. Moisés, você quer divulgar aí a tua página do Instagram para que faz suas resenhas de quadrinhos, de livros e tudo mais? Cara, aquilo ali eu não faço com frequência. É simplesmente quando eu preciso escrever sobre alguma coisa, porque eu sei que eu vou esquecer eu fico consultando aquilo ali. Mas quem quiser, @eu escrevo algumas coisas lá. É bem legal, ele bota quadrinhos, livros, filmes, séries que são interessantes muitas vezes, que ele tá vendo ali carteado, que não tá muito nos holofotes. Se você quiser dicas, é só acompanhar, todas são muito boas. Tem desindicações também, né? Com certeza. Às vezes tem uma coisa que não é muito boa, é interessante você ver para poupar um pouco o seu tempo. Hoje em dia o tempo é muito valioso. É muito importante. Então vamos lá, vamos ficando por aqui e até a próxima. É justamente isso, pegar os filmes e fazer tipo um apanhado, um comparativo. E eu acho que pegar os 3 Homens de Ferro e fazer um comentário geral sobre os 3. Pegar os 3 Thor e falar sobre isso, um comentário geral. O Toto Me Pula, filme ruim do caralho. Now the world